Fala galera, bem-vindos a mais uma aula EAD. Vamos seguir aí estudando a melhor matéria do mundo. Tá, o tema de hoje é calorimetria. Seguinte, antes da gente começar, vamos entender aí algumas coisas. Trago aqui para vocês uma imagem. Eu quero que vocês pensem o que vocês estão vendo aí nessa imagem. As panelas, o fogo, tudo bem? Você já pensou como é que funciona esse aquecimento? O que está acontecendo aí entre o fogo e essa panela? Isso tem muito a ver com o que a gente vai estudar, tá? Com calorimetria. Então vamos, o que seria calorimetria? Calorimetria seria a área da física que é responsável pelas trocas de energias térmicas, tá? Lembra lá que eu falei para vocês que temperatura seria uma escala que mede o grau de agitação das moléculas, tudo bem? E que calor para a gente é uma energia térmica. Então o nome calorimetria vem daí, tudo bem? É a medida de troca de calor de energia térmica, ou seja, calor é uma energia, tá? A gente vai chamar então que as trocas de energia entre eles é o calor, que vai ser representado pela letra Q, tudo bem? Só que esse calor vai ser trocado entre pelo menos dois corpos, né? Para ser trocado precisa de alguém, senão você não consegue fazer essa troca. Ou mais corpos. Não precisa ser necessariamente apenas dois, pode ser qualquer outro corpo, tudo bem? Então você com o ambiente, por exemplo, você troca calor com o ambiente. Ou aí, você que está assistindo a aula, coloca a sua mão em cima da sua mesa de estudo, do seu notebook. Você troca calor com eles. Você percebe que tem uma sensação diferente quando você encosta, por exemplo, no notebook. Às vezes parece que ele está com uma temperatura diferente do seu corpo. Por quê? Você está trocando calor com ele. E é isso que a gente vai estudar, beleza? Seguindo então, como é que a gente vai estudar isso? Primeira coisa, a gente vai estudar essa troca de calor, sabendo capacidade térmica, sabendo a quantidade de calor e também sabendo uma coisa que eu chamo de calor específico, tudo bem? Então, a primeira coisa é a capacidade térmica. A gente vai estudar a capacidade térmica como sendo aí a troca de calor até o recipiente, tudo bem? Representei para você em que, tudo bem? Aonde estaria ocorrendo essa troca de calor. Aqui seria uma fonte de calor. Então, ela vai emanar calor, trocando o calor aqui com a panela. Como é que a gente calcularia essa capacidade térmica? Ou seja, o quanto de calor esse metal aqui consegue receber? Seria capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Como assim capacidade térmica? Gente, imagina, cada corpo teria um limite, cada objeto tem um limite do que ele consegue receber de calor de acordo com a sua variação de tempo. É mais ou menos isso que a gente está estudando aqui em capacidade térmica, tudo bem? Seria a quantidade de calor que esse corpo consegue receber em uma determinada variação de energia. Tranquilo? Vamos lá. Só para a gente saber então como é que a gente vai calcular essa capacidade térmica, vai ser quantidade de calor, que é representado pela letra Q, dividido pela variação de temperatura, que aqui eu coloquei como delta teta. Mas se recorda que eu falei para você que delta teta é a mesma coisa que delta T. Todas as nossas aulas até agora de termometria, termologia, a gente falou que a variação de temperatura pode ser representada de duas maneiras, sendo θ ou sendo T, tudo bem? Significa temperatura. Quais são as unidades? Bom, unidades no sistema internacional seria capacidade térmica em joule por Kelvin, tudo bem? Por quê? Porque o calor é medido em joule, é uma energia, toda energia para a física é medida em joule. Delta θ ou delta T seria a variação de temperatura, que pode ser em Kelvin ou em Celsius. Por que pode ser em Celsius ou em Kelvin? Recorda lá para você, na aula de escalas de temperatura, eu falei para você que a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em Celsius. Então, quando eu tenho a variação da temperatura em Kelvin, se eu descobrisse a variação em Celsius, elas seriam equivalentes, tudo bem? Então, é por isso que você pode indicar aí a variação de temperatura no sistema internacional em qualquer uma das unidades. Mas na hora de escrever, se você for escrever no sistema internacional, você usa Kelvin para representar. Tranquilo? Mas a gente não costuma usar o sistema internacional em todos os exercícios. É mais comum que a unidade seja de caloria por grau Celsius. Por quê? Se você perceber, quando você pega lá uma barrinha de cereal, vem medida em quê? Quilocaloria, não é? Por quê? Porque é a unidade mais usual, é a unidade do dia a dia. Tudo bem? E qual que é a temperatura mais comum que a gente usa? Grau Celsius. É a unidade mais comum no ambiente. Tudo bem? Então, normalmente, a unidade de capacidade térmica vai ser em caloria por grau Celsius. Você pode converter isso para sistema internacional. Como? Uma caloria vale 4,2 joules, tudo bem? Aproximadamente, tá? Esse valor aí é 4,18
e algumas casinhas. Mas a gente aproxima de 4,2 joules para facilitar um pouquinho a conta, tudo bem? Então, na hora que eu for calcular aqui a capacidade térmica, eu posso considerar o calor em calorias, tudo bem? E a temperatura em graus Celsius. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho, escuta de novo, beleza? Então vamos seguir. Eu falei para você que a gente também ia estudar calor específico. O que seria o calor específico? Seria ali o calor necessário para movimentar 1 grama da minha substância, tudo bem? Mais ou menos isso. Lá em capacidade térmica, a gente não estava levando em consideração a massa da substância. Aqui em calor específico, a gente vai levar em consideração a massa da substância. Então, calor específico, se atenta aqui, que é a mesma letra de representação de capacidade térmica. O que muda? Calor específico é C minúsculo. Capacidade térmica é C maiúsculo. A letra é a mesma, mas representam conceitos diferentes, tudo bem? Então, fica muito atento para não se confundir nesse trecho da matéria. Calor específico seria capacidade térmica dividido pela massa, tá? Então, depende lá da capacidade térmica daquele objeto, dividido pela massa que ele está recebendo, ou seja, o quanto de massa eu tenho ali, porque também vai influenciar no calor específico de cada material. Eu trouxe para vocês aqui uma pequena tabela de algumas substâncias e o valor do seu calor específico tabelado, tudo bem? Relação para 1 grama, tá? Então, vamos lá. A água seria mais ou menos 1 caloria por grama por grau Celsius, tudo bem? Por que essa unidade aqui? Porque a capacidade térmica na unidade mais comum seria caloria por grau Celsius, tudo bem? E a massa seria em gramas, tudo bem? Na unidade mais usual, tá? Só deixa eu arrumar aqui para você. Seria então calorias por grau Celsius dividido por grama. Gente, isso aqui é uma relação matemática, fração inversa, tudo bem? Então eu consigo passar a grama aqui para cima multiplicando. Só isso, tá? Então vai ficar em caloria grama por grau Celsius, tudo bem? Isso aí no sistema usual. Sistema internacional, anotei aqui para você só por curiosidade. O que seria caloria vira joule, tudo bem? Porque sistema internacional, a unidade de energia seria em joule. Quilograma para medir massa, tudo bem? E Kelvin para medir temperatura. Raramente a gente usa esse sistema aqui. Pode ser que você encontre até um sistema internacional, digamos assim, intermediário, que aqui seja medido só em gramas. Por quê? Porque quilo, gente, vale 1000, tudo bem? Então, quilo vale 1000. Não é muito comum a gente usar o kg aqui, é mais comum a gente usar só o grama, tudo bem? Mas isso aqui a gente vai vendo com mais prática nos exercícios, tranquilo? Fica aí, então, fixado só. A gente estudou capacidade térmica e estudou calor específico da substância, tá? 2 fórmulas para você até agora. Recomendo que você anote isso aí no seu caderno. Seguimos. O que vai importar de verdade pra gente? A quantidade de calor. Não comecei essa aula falando para você entender como acontecia do fogo aquecer a panela? O que estaria acontecendo ali? Ali tá trocando uma troca de energia, não tá? Tá trocando ali energia térmica. Essa energia térmica a gente vai medir em forma de calor. A gente estudou a capacidade térmica e calor específico para chegar justamente à quantidade de calor. Como é que a gente vai calcular a quantidade de calor? Vai ser massa da substância, porque depende da substância e do quanto eu tenho dessa substância. Né? Menos massa, mais rápido ou mais fácil seria de ser aquecer essa substância. Do calor específico dela, ou seja, depende de cada substância. Se for a água, se comporta de uma forma, se for o plástico, de outra forma, se for o sal, de outra forma, ou seja, cada substância se comporta de uma maneira. Vezes a variação de temperatura, tudo bem? Vezes a variação de temperatura. Se você quiser, é possível deduzir essa fórmula misturando a fórmula da capacidade térmica, que era a quantidade de calor pela temperatura, variação de temperatura, com a equação do calor específico, que seria a capacidade térmica dividido pela massa. Por quê? Substitui para mim aí a capacidade térmica por quanto ele vale. Tá vendo aqui? Ele vale calor por variação de temperatura. Então seria aí calor dividido pela variação de temperatura, tudo isso dividido pela massa. Tudo bem? Passa a massa para o outro lado, multiplicando, tudo bem? Passa a massa para o outro lado, multiplicando. Então, ficaria massa, opa, falhou aqui, massa vezes calor específico, igual a quantidade de calor pela variação de temperatura. Variação de temperatura também não está
Dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, ficaria massa vezes calor específico vezes variação de temperatura igual a quantidade de calor. Tá vendo que a gente chegou nessa equação aqui? Então não é uma equação nova, mas ela é a mistura da equação da capacidade térmica com a equação do calor específico. Beleza? Detalhe extremamente importante. Anote isso aí em negrito, marca texto. Essa equação só serve para quando as substâncias não estão trocando de estado físico. Como assim? Por exemplo, se eu estou lá na minha temperatura de fusão da água, que é zero, nesse momento, essa equação não é válida. A gente vai ver que nesse momento vai acontecer uma outra equação da calorimetria, que a gente vai ver na próxima aula, porque a temperatura é estabilizada a 0 graus para ele se transformar, tudo bem? Para eu solidificar ali ou para eu trazer o sólido para o líquido. Então, neste caso, não tem troca de temperatura. Se não tem troca de temperatura, a gente estuda de uma outra maneira. A equação geral da calorimetria que eu trago aqui para vocês hoje só serve para quando está tendo variação de temperatura, ou seja, ele não está mudando o estado físico. Só serve para quando ele não está mudando o estado físico, não está tendo a troca do estado físico. Se ele tiver a 20 graus Celsius, por exemplo, serve se ele não estiver trocando de estado físico. Agora, se eu tiver lá a 20 graus Celsius e essa for a temperatura de troca de estado físico das substâncias, você não usa essa equação. Vai ficar claro porque os enunciados vão trazer isso para você. Vai falar, está no processo de solidificação. Está no processo de vaporização. Está no processo de sublimação, tudo bem? A gente vai revisar um pouquinho desses processos na próxima aula. Sem a próxima aula, na verdade, na outra aula, a gente vai revisar esses conceitos, tá? Mas se você não se lembra muito bem, já pega aí o caderno, dá uma olhadinha. Processo de vaporização, sublimação, fusão, o que que acontece aí, tudo bem? E aí, a partir do estudo dessas transformações de estado, a gente vai ver uma outra maneira de calcular o calor trocado quando não está tendo mudança de temperatura, beleza? Então, vamos seguir. Trago aí um exemplo. Um bloco de ferro de 10 centímetros cúbicos é resfriado de 300 graus Celsius para 0 graus Celsius. Quantas calorias o bloco perde para o ambiente? Ele dá aí a densidade do ferro e dá o calor específico. Vamos lá, anotando os dados aí. Ele falou que o volume seria de 10 centímetros cúbicos, tudo bem? Lembra, unidade elevado aqui ao cubo é sempre para volume, tudo bem? Então, seria aí em centímetros cúbicos. Depois, variação de temperatura. Ele falou que foi de 300 para 0, então a variação é final menos inicial. Quanto é que dá isso? Final é 0, inicial é 300. 0 menos 300, tudo bem? Depois, ele falou que a densidade do ferro é 7,85 gramas por centímetros cúbicos. E por último, que o volume, que o calor específico seria 0,11 caloria grama por grau Celsius. Então, vamos resolver. A densidade seria, então, massa sobre volume. Por que isso? Gente, lembra lá que para achar a quantidade de calor seria massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ele deu a massa? Não, ele não deu a massa, mas ele deu a densidade e o volume. Então, você vai ter que se lembrar da equação da densidade para você conseguir encontrar a massa primeiro, antes de encontrar a quantidade de calor, beleza? Então, vamos lá. Densidade é massa sobre volume, depois a gente quer a massa, então o volume que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então eu mando ele para esse lado aqui da equação multiplicando, tudo bem? Depois vamos substituir aí. Eu sei que a densidade é 7,85 e que o volume é 10, então substituir. Precisei modificar alguma unidade? Não. Presta atenção no enunciado, ele está falando que o volume está em centímetros cúbicos e a densidade também está em gramas por centímetros cúbicos. Então, se a unidade aqui ó, já está batendo, você não precisa modificar, beleza? Então, 7,85 vezes 10 dá 78,5 gramas, tudo bem? Então, a gente achou a massa. Achou a massa? Agora a gente consegue achar o calor. Lá, a equação da calorimetria, se você quiser lembrar, existe uma frasezinha para lembrar que se chama aqui macete, tudo bem? Para lembrar aí a equação geral da calorimetria. Então, a equação geral da calorimetria, vamos substituir, tudo bem? Pego aqui a massa que eu acabei de achar, 78,5. O calor específico que está aqui no enunciado, tudo bem? 0,11. E a temperatura final menos inicial. Se atenta aqui, a final foi 0
e a inicial foi 300, então a temperatura vai ficar negativa, tudo bem? Então é 0 menos 300, tudo bem? Faz essa multiplicação, dá menos 2.590,5 calorias, tudo bem? Unidade aí de calor mais usual e no sistema do que ele deu aqui é calorias. Por que que tá menos? Significa que ele perdeu o calor, tudo bem, gente? Pra gente o sinal só vai indicar quando eu ganho ou quando eu perco o calor, tá? A troca de calor, alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que perder, tá? Então o sinal vai dizer para mim quem ganhou e quem perdeu nessa troca. Tranquilo? Isso. Até a próxima aula.